Vai lá, galerinha. Bora aqui então, vamos fazer a leitura do nosso artigo 329 do nosso Código Penal. Belezinha? Vamos lá então, pessoal. O crime a ser estudado na aula de hoje, ele se intitula o quê? De resistência, tá? Então, o crime é de resistência. O que significa resistência? O que entendemos por resistir? Resistir é opor-se. Resistir é ir contra. Resistir é não aceitar, ok? Então, resistência, ir contra, opor-se, não aceitar, tá bom? Isso é o que nós entendemos por resistência, o quê? De maneira genérica. Agora, para o direito penal, lá no artigo 329 do nosso Código Penal, resistência significa o quê? Resistência é quando o particular, né, opõe-se de maneira violenta ou mediante grave ameaça à execução de uma ordem legal. Então, para o direito penal, sempre haverá resistência quando o particular, quando o destinatário da ordem legal que está sendo executada, né, por funcionário público competente, recusa-se, resiste, ele opõe-se a essa ordem de maneira violenta ou mediante grave ameaça, ok? Então, olha só. Sempre que o destinatário de uma ordem legal que está sendo executada por funcionário público competente opor-se à execução dessa ordem mediante violência ou grave ameaça, estaremos diante do crime do artigo 329, denominado crime de resistência. Então, resistir para o direito penal é opor-se mediante violência ou grave ameaça, a execução o quê? De uma ordem legal que está sendo cumprida por funcionário público competente. Ok? Vamos lá, então, fazer a leitura, já que já temos uma compreensão geral aí do assunto. Olha só, artigo 329 do Código Penal. Opor-se, né? Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça. A quem? A funcionário competente para executar a ordem ou quem esteja lhe prestando auxílio. Então, olha só, detenção de 2 meses a 2 anos. Detenção de 2 meses a 2 anos. Então, veja bem, pessoal. Esse criminho aqui, ele está disciplinado no Código Penal e estruturado da seguinte maneira. Ele tem caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Então, eu tenho caput, modalidade simples. Tenho o parágrafo 1º com a forma qualificada. Tá? E tem o parágrafo 2º com cumulação de penas. Já vamos ver. Mas olha aqui. Então, compreendendo o caput. Então, o crime de resistência, o que eu tenho? Quais são os elementos que eu tenho caracterizadores do crime de resistência? Tá? Então, primeiro, o que nós temos? Nós temos a oposição do destinatário de uma ordem legal. Ordem legal que está sendo cumprida por funcionário público competente. Lembrando que essa oposição à execução da ordem legal cumprida por funcionário público competente dá-se mediante violência ou grave ameaça. Ok? Então, muito simples. O crime 329 consiste em quê? Consiste na oposição, tá, ao cumprimento de uma ordem legal executada por funcionário público competente. E essa oposição dá-se mediante violência ou grave ameaça. Ok? Lembrando que a violência ou grave ameaça, né, ela pode ser dirigida ao funcionário público competente que está executando a ordem ou
a um terceiro, a outro particular, que esteja prestando auxílio ao funcionário público. Imagine que o funcionário público, o funcionário competente, precise de um auxílio. E não tem reforços ali de mais pessoas do seu quadro de funcionários. Então, ele chama o particular. Particular, me ajuda a conter esse cidadão aqui, né? Então, se a violência ela for destinada a esse particular, também caracteriza o crime de resistência. Por quê? Porque enquanto esse particular estiver auxiliando o funcionário competente na execução da ordem, ele também é considerado um funcionário público, ok? Então, para fins de caracterização desse crime, a violência ou a grave ameaça pode ser dirigida tanto ao funcionário competente, quanto àquele particular que esteja lhe prestando auxílio. Porque no momento em que o particular está prestando auxílio ao funcionário, ele é equiparado a funcionário público. Ele é considerado, para fins penais, um funcionário público. Para fins o quê? De ser receptor da violência ou grave ameaça. Ok? Compreendeu? E a pena é o quê? De 2 meses a 2 anos. Então, esse é o nosso criminho de resistência. Então, o crime de resistência, ele apresenta o quê? Oposição. Apresenta oposição. Apresenta o quê? Ir contrário. Representa uma não aceitação. Então, resistência apresenta uma oposição. Oposição a quê, professora? À execução de um ato legal. E essa execução ao ato legal se dá como, professora? Mediante violência ou grave ameaça. E essa violência ou grave ameaça, ela é destinada a quem? Ao funcionário competente para executar a ordem ou a terceiro que esteja lhe prestando auxílio. Belezinha? Esse é o nosso criminho do 329, modalidade do caput. Modalidade simples, ok? Agora, vamos ver que fala o parágrafo 1º é o parágrafo 2º. Nós vamos fazer a leitura, vamos fazer a observação necessária, mas nós vamos aprofundar esses 2 parágrafos lá no finalzinho, ok? Primeiro, nós compreendemos muito bem o caput, depois nós prosseguimos com os seus parágrafos e incisos quando houver, tá? Então, olha só, parágrafo 1º fala, seu ato, em razão da resistência, não se executa. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, reclusão de 1 a 3 anos. O que significa? Significa o seguinte, que se a violência é tão severa, ou a ameaça, ela é tão presente no momento da execução do ato legal, e o funcionário público, em razão da violência ou em razão da ameaça, deixa de cumprir a ordem, significa o quê? Que esse crime de resistência, ele é apenado de maneira mais severa. Por que ele é apenado de maneira mais severa? Professora, porque veja bem, em razão da resistência, em razão da ameaça ou da violência, não foi possível cumprir a ordem. Então, esse não cumprimento da ordem, em razão dessa resistência violenta ou mediante ameaça, isso é um resultado agravador. Veja, o funcionário público foi até o local para cumprir a ordem, mas em razão dessa resistência, ele não conseguiu. Então, isso é um resultado gravíssimo, tá? É um resultado agravador que apresenta o que? A modalidade qualificada desse crime. Ok? Ou seja, qual é o resultado agravador do parágrafo 1º? O não cumprimento do ato legal, tá? Em razão da violência ou grave ameaça. O não cumprimento do ato legal em razão da violência ou grave ameaça. Esse não cumprimento da ordem legal caracteriza o resultado agravador. Esse resultado agravador, ele apresenta-se o quê? Uma forma qualificado do crime, que deve ser apenado de maneira mais severa. Lembram? A pena da modalidade sempre só quando há violência ou grave ameaça, mas essa violência ou grave ameaça não impede a execução do ato legal. Se ela não impede a execução do ato legal, nós temos o crime de resistência caracterizado no caput, com uma pena menor. Tá? Agora, se a resistência
realizada mediante violência ou grave ameaça impede a execução do ato legal, eu continuo tendo o crime de resistência, mas eu tenho o crime de resistência qualificado pelo resultado agravador. Que resultado agravador é esse? O funcionário competente vai embora sem cumprir o ato legal, ok? Então, eu tenho uma pena mais grave. Aqui eu vou ter reclusão de 1 a 3 anos. Veja bem, tivemos o quê? Modificação do patamar da pena em abstrato. Houve modificação do patamar da pena em abstrato? Houve. Por que que houve? Porque aqui nós temos um resultado agravador. Em razão da resistência, não foi possível cumprir o ato legal. Não foi possível executar o ato ao qual o funcionário foi destinado a executar. Esse resultado agravador qualifica o crime de resistência. Então, responde pelo crime de resistência, mas responde pelo parágrafo 2º, na modalidade qualificada, que é uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, ok? Então, o caput representa a modalidade simples. Parágrafo 1º representa a modalidade qualificada. Parágrafo 2º vem falando o que para nós? Da acumulação das penas. Olha só que legal. Ó, parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Calma, você vai entender. Significa que nós falamos, então ele vai resistir. Pelo simples fato dele opor-se à execução do ato ilegal, né? Ele já responde pelo 329. Agora, essa oposição pode ser mediante violência ou grave ameaça, tá? Imagine que, que essa violência foi o quê? Foi um pontapé aqui, ó, na altura das costelas do funcionário. E trincou algumas costelas. Então, eu tenho uma lesão corporal. Então, eu pego a pena do 329, que é de resistência, mais 129, que é a pena da lesão corporal. Então, eu vou somar essas penas para chegar o quê? A uma pena final, tá? Então, nós vamos somá-las para chegar na pena final. Então, quando fala assim, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Significa que nós vamos somar as duas penas. Pega-se a pena da resistência, que pode ser a do caput ou do parágrafo 1º, e soma elas a pena da violência, que é do artigo 129 do Código Penal. Então, o juiz vai fazer a dosimetria do crime de resistência, mais a dosimetria do crime do artigo 129. Irá somá-las e nós teremos uma pena final, tá bom? É isso, galerinha, que significa as penas deste artigo são somadas. É isso que significa, ok? A soma dessas penas. Pois bem, já compreendemos a estrutura desse tipo penal. Caput, modalidade simples, onde há resistência, né, mediante violência ou grave ameaça, mas o funcionário público ainda consegue executar o ato legal. Beleza? Modalidade simples. No parágrafo 1º, nós temos o quê? Nós temos a modalidade qualificada, quando a resistência do destinatário da ordem impede que o funcionário competente execute. Então, nesse caso, nós temos resistência, mas na modalidade qualificada. Qualificada pelo quê? Pelo resultado agravador, não cumprimento do ato legal. Belezinha? No parágrafo 2º, nós temos o quê? Uma disposição legal falando que, olha, as penas são somadas, tá? Então, nós temos a pena da resistência e da violência. Então, se o funcionário público foi violentamente... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora Botan? Gente, papo reto com vocês, a professora Débora é uma professora nota 10, sabe tudo de direito penal, em especial os crimes. Aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil, preste atenção, que nós temos crime a crime gravados. E cada crime que a professora Débora Botan explica para vocês, pode ter certeza, ela prepara aí uma pequena bateria de exercícios que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender, tenho certeza absoluta que você vai ficar
super competitivo, tá certo? Meus amigos, minhas amigas, se você quer assistir o curso da professora Débora, Crimes contra a Administração Pública, acesse o nosso site lacconcurso.com.br, que lá nós temos uma isolada da professora Débora por apenas aí R$30, você vai ter aí um curso completo de todos os crimes contra a administração pública praticados por servidores públicos e aqueles também praticados por terceiros, tá certo? Então você vai ter este curso por apenas R$30, um curso muito competitivo, um curso que vai te preparar para qualquer concurso, eu tenho certeza disso, tá certo? Forte abraço, fique com Deus e espero você. Fui, tchau. Clique lá.